Fala galera do YouTube, e hoje a gente vai teorizar coisas que aconteceu no Gardenville depois que foi abandonado. E basicamente nesse vídeo de teorias a gente só vai falar sobre os Twists, mas agora é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, então se vocês querem parte 2, esse vídeo tem que viralizar muito, porque deu muito trabalho. Então vamos começar com como o Hazel e Dazzle viraram Twists. É teoria, não é oficial, tá? Então, provavelmente eles foram atacados e como Dazzle acordou, eles já eram Twists. E o único que estava com consciência foi o Dazzle. E por isso que ele tentou até o final resolver o que aconteceu. Então Dazzle foi estudando como ia funcionar para ele ajudar quem estava preso no elevador. Por isso que existe aquela linha, né? A famosa linha avisando onde que não pode correr. E Hazel percebeu, então ele tentou matar o Dazzle. Mas como eles compartilham o mesmo corpo, Dazzle sabia todos os movimentos que Hazel ia fazer. Então Hazel teve que chamar outro Twisted. E essa história é um pouquinho baseada em outra história, não, teoria do que aconteceu, que tem essa linha em volta do Twisted de Hazel e Dazzle. Se você correr dentro dessa linha, o Hazel e Dazzle ativam. Tá, agora vamos falar porque os Twisted são machucados, a maioria. E a gente vai usar de exemplo alguns, mas todos são. A Pop tem o seu cérebro e o seu laço machucado. Hoje o Roger suas pernas. Enfim, continuando. Aí, como a gente já viu naquele naquele vídeo que passou pela TV no mapa da Vi, onde que ela faz as suas apresentações aqui e viram desenhos. Então, lá fala que querem fazer uma versão nova da Vi e estão teorizando também, só para falar, que essa nova versão foi sucedida que a nova animação da Vi. Mas o Peeble teve a mesma coisa e não ia mudar o Peeble. Então não é isso, galera, não é isso. Enfim, aí conversou com a Vi que isso era errado, e convenceu a Vi a virar um Twisted. E como todo mundo sabe que a Shelly ama a Vi, ela foi falar com a Vi, né? Que ela reconheceu que era a Vi, mas ela não reconheceu que ela estava em forma de Twisted. Ela achou que era só uma nova forma, como o Arthur e a Delilah falou para os outros funcionários do Gardenville. E a Vi atacou a Shelly. E a Shelly, sem esperança, teve que usar a Icor para sair dessa situação. Depois que a Shelly acordou, depois de usar tanta Icor, ela viu que ela virou Twisted. E depois de 3 horas, ela perdeu a sua consciência, que nem a gente falou do Dazzle. E ela não fez porque ela quis, né? Que nem a Vi. Ela fez isso porque ela já tinha perdido metade do braço e também já estava sem as 2 pernas. Então a Iko ia fazer crescer novas pernas. Ela não teve opção. Tá, agora que a gente já falou como a Vi e a Shelly viraram Twists, e basicamente a gente só falou da Vi pra ficar tudo completinho na teoria Shelly. Então vamos falar de como a Toodles virou Twisted e como ela é tão e como ela tem a mesma velocidade do que a Shelly. Provavelmente aconteceu a mesma coisa do que a Vi.
A Toodles estava trabalhando normalmente até que ela viu o Peeble, mas o elevador abriu e ela teve que esquecer o Twisted Peeble. E não teve sua despedida tentando botar consciência de volta no Peeble. Mas nesse mesmo floor, o Twisted Peeble voltou, porque eles estavam em um floor muito alto, muito perto de finalmente ser livre e sair do Gardenville. Mas o Peeble apareceu de novo e a Toodles foi cumprimentar ele. Mas no lugar do Peeble voltar ao normal, aconteceu uma perseguição sem estamina. Ou seja, ela ia cansar no caminho e ela ia tomar dano pro Twisted Peeble. E como eles estavam bem longe, ela estava com 1 de vida. Ela teve que fazer uma coisa proibida, que é simplesmente pegar o elevador quebrado e voltar um floor. E depois que eles chegarem no último floor, eles vão usar o elevador quebrado. E como ele está quebrado, é muito raro ele funcionar. Por isso que isso é proibido. Aí ela voltou um floor. Peeble conseguiu voltar junto com ela. Ela conseguiu ver uma coisa que nunca deu mais medo nela do que nunca. A Icor. E a Icor disse que o único jeito dela fugir do Gardenville era seguindo a Toodles. Mas, na verdade, isso foi muito errado. Porque secretamente a Icor levou a Toodles até o Twisted Peeble, que estava usando o elevador quebrado para voltar um floor de novo. E o Twisted Peeble deu uma mordida na cabeça da Toodles, que fez aquele buraco. E é uma teoria muito boa, né? Porque, tipo, o Peeble Twisted tem uns dentes muito grandes e a Toodles tem um buraco muito grande, os Twisteds. Então, até que é uma teoria boa que eu criei. E todos suspeitaram porque a Toodles tinha sumido. E na hora que a Toodles não tinha esperança e a Icor ia dar um pedaço dela para Toodles virar Twisted. Todos estavam preocupados com a Toodles. Aí eles entraram no elevador e passaram um floor. Faltava exatamente 5 flores para eles conseguirem sair do Gardenville. Mas eles encontraram o Twisted Toodles, que eles tiveram que ir pro lobby para estudar sobre os Twisteds e tentar resolver da Toodles, que eles chegaram tão longe e fizeram um fracasso e ainda tinham que voltar tudo de novo. E esse foi o vídeo. E se vocês querem saber o que vai ter na parte 2 das teorias, o que vai ser uma teoria do que acontece com os turnos de evento e também o que aconteceu com o Dandy e mais Twisteds.